E nesta aula você vai aprender a metanoia. Patrícia, o que é isso? Nunca ouvi falar disso. Então, é a mudança de mentalidade. E sobre esse tema, vocês podem ver aí no PowerPoint, no slide, é FFA, que eu vou abordar aqui com vocês sobre força, fé e amor. E agora a gente já vai entrar na força. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que são 3 forças que eu quero abordar aqui. Não sei se você sabe, mas o conceito de força, desde a mecânica clássica newtoniana, é que a grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo modificando a sua velocidade. E é modificando a velocidade, modificando a direção, calculando qual o esforço que foi feito. E aí, agora eu vou falar sobre 3 forças da lei de Newton e o que isso tem a ver com a performance. A primeira força é a lei da inércia, que é o seguinte: um objeto, ó, tá vendo aqui, passador de slide? Esse objeto, ele em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E um objeto em movimento tende a continuar em movimento com a mesma velocidade e direção, a menos que venha uma força externa e atue sobre ele. Vou explicar para ficar mais claro. Na performance, isso pode ser interpretado como a necessidade de superar a sua inércia inicial. A inércia é o quê? É você estar paralisado, parado. O que é mais difícil e desafiador, o que era, tá? Porque virou passado, agora tá fácil. É o seguinte: você sair do seu ponto de repouso. Você sair do seu ponto inicial. Porque depois que você começar a sair do lugar, se movimentar, vai ser muito mais fácil você realmente ver resultado, as suas ações gerarem resultado e você chegar mais próximo do seu objetivo. Faz sentido? E o que acontece? Você precisa vencer essa resistência inicial e manter-se motivado e comprometido com você. Comprometido com o seu sonho, com o seu objetivo. Se você não fizer, quem vai fazer por você? Se você não fizer agora, quando será? Por isso, é muito importante você realmente sair dessa inércia, para começar a ter resultados significativos. Já é um grande passo você estar aqui nessa aula, já vindo de uma sequência de aulas. Parabéns por isso. E dando continuidade aqui à nossa segunda lei de Newton, que é a lei da força e aceleração. E essa lei, ela ensina que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional a quê? Proporcional a quê, Patrícia? A força resultante exercida sobre ele. E é inversamente proporcional à sua massa. O que isso tem a ver com performance, Patrícia? É exatamente isso que eu vou te contar agora. Isso significa que a quantidade de esforço e energia que você colocar a partir de hoje nas suas atividades, principalmente, lembra do pico de performance? Colocar a sua principal atividade no maior pico de performance de manhã, de tarde ou de noite, você já identificou, correto? Comece a colocar o esforço e a energia na sua tarefa principal que te dá mais resultados exatamente nesse momento. E ela vai ser diretamente proporcional às realizações, à aceleração dos seus resultados. Ó, um exemplo aqui para ficar mais fácil. Sabe quando você dá um tiro na academia? Quando você dá corre rapidinho lá na esteira? Você percebe que os resultados vão vir mais rápido do que se você caminhar, passos lentos? Consegue ver a diferença que quando a gente acelera, os resultados vêm mais rápido? E é essa mentalidade que eu quero que você comece a desenvolver hoje, para justamente ter mais resultados e
em breve curto de tempo. E aí outro ponto que eu quero deixar aqui claro é, quanto maior a força e a dedicação, empenho aplicados, mais rápida será a sua progressão em direção à alta performance. Você ser acima da média, acima dos concorrentes, acima do seu mercado. Não sei se você sabe, mas eu sou servidora pública federal e no meu trabalho, para passar nessa prova super concorrida, o que aconteceu? Eu dei o máximo de tiro nos estudos, estudei um ano de forma intensa e focada, óbvio, com muita persistência. O que aconteceu? Os resultados vieram rápido, em um ano. Acho que você quer isso para você também, correto? Então, quanto mais você se dedicar e mais você focar no que você precisa focar, os resultados vão vir mais rápido. E é isso que eu quero para que você colha os benefícios disso também de forma mais encurtada. Os benefícios de mais realização, de mais prosperidade, de mais conquista. Faz sentido para você? Espero que sim. E se decidir de uma forma mais gradual, mais lenta, tudo bem também. Mas já tenha em mente que os resultados também vão vir um pouquinho mais devagar. Mas vá se adequando ao seu ritmo e vá cada vez mais melhorando e evoluindo, cada vez mais ultrapassando o seu limite, tá bom? Faça esse compromisso com você. E aí, como última questão que eu quero colocar aqui é: não importa só a quantidade, importa qualidade também. Não adianta, por exemplo, ou no caso de trabalho, não adianta você trabalhar 10 ou 15 horas no dia se você está rendendo pouco. Se você não está realmente produzindo. Às vezes naquele dia você está muito cansado, ou aquele dia você brigou, terminou um relacionamento, que a gente vai ver que também é uma possibilidade de distração. O que acontece? Aí às vezes naquele dia você não está rendendo muito. Você fica ali 15 horas trabalhando e não produzindo nada. Aí nem quando estiver acontecendo essa situação, estiver cansado, descanse, depois compense. Comece a ter essa lógica. Realmente, aí no outro dia, que estiver produzindo realmente muito, faça mais. Porque aí você vai ver mais resultados. Porque a gente também tem que começar a ver se naquele dia está rendendo e não desistir facilmente. Falar, ai, nossa, hoje eu tô tão distraído. Pare, tome um fôlego, vai ali, tome um cafezinho se necessário, depois volte. Quanto mais rápido você voltar para o foco e para onde você realmente tem que focar, mais rápido vão vir os resultados. Ok? Não justifique, não dê desculpe, mas foque. E aí a terceira lei de Newton. Patrícia, o que é isso? Terceira lei de Newton é ação e reação. E essa terceira lei, ela tem muito para nos ensinar, que é o seguinte: cada ação há uma reação igual e oposta. Como assim? Explica aí em relação à produtividade, como que isso se aplica. É o seguinte, a gente tem que compreender que cada ação que você toma, cada ação que você decidiu tomar na sua vida hoje, tem um impacto direto. Eu vou repetir. Tem um impacto direto na sua produtividade, nos seus resultados. Por isso que a gente tem que realmente saber qual ação tomar, ok? Porque isso vai gerar os seus resultados. Faz sentido? E aí, em relação a essa questão, a gente tem que também ter o cuidado sobre nossas habilidades. E cada vez mais desenvolvendo, aumentando as nossas habilidades para subir para o próximo nível. Para cada vez mais ter mais resultados. É isso. E você deve estar pensando, nossa, Patrícia, minha mente está bugando aqui, está dando um bug no sistema, você está pegando pesado. Mas não é isso, não é sobre isso, é sobre você começar a ver que você pode mais. Você pode. E você realmente precisa parar de se limitar. Com certeza os resultados que você tem hoje não chegam aos pés
do resultado que você pode gerar, do seu potencial em fazer acontecer e realmente ter mais resultados. E é isso que eu quero pra você, tá bem? Agora, a gente vai começar a colocar em prática aqui já começar com conteúdo prático. Vou te fazer uma pergunta. Qual é a atividade que mais gera resultado e que, se você ainda não colocou em prática, você precisa começar a colocar? Isso é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Você já está colocando em prática? Você já sabe qual é o pico da sua performance? E eu tô começando a trabalhar isso aqui no primeiro módulo e a gente já vai agora entrar na parte de fé. Patrícia, que é isso? Ó, no contexto religioso, eu vou trazer um breve conceito aqui, mas o nosso foco não é o religioso, tá? E é o seguinte, no contexto religioso, a fé, ela é frequentemente associada à confiança em um poder superior, numa divindade, em princípios espirituais. É a convicção de que algo é verdadeiro ou real, mesmo sem você poder provar empiricamente. Quem acredita em Deus? Eu, por exemplo, acredito em Deus. E o que acontece? Você acredita, muitas vezes, mesmo sem ver Deus fisicamente, concorda? É a sua convicção de que Ele existe. É o que você acredita. E, além do aspecto religioso, a fé, ela também pode se manifestar em outras áreas da vida. Como nos relacionamentos interpessoais, entre pessoas e na carreira profissional, também nos objetivos pessoais. E assim, o que seria isso fora do aspecto religioso? Seria exatamente você acreditar em si mesmo, nas suas capacidades individuais, na sua visão de futuro, mesmo que diante de incertezas, de desafios. Por isso que agora, na próxima aula, nós vamos abordar sobre a mentalidade. A fé, então, envolve uma combinação de crenças, esperança, confiança e perseverança. Pode ser um motivador poderosíssimo. Isso eu falo em experiência própria. É um motivador poderoso. É um poder sem tamanho. Você acreditar, no meu caso, primeiro em Deus, e depois você acreditar em si, é algo tremendo. Porque aí você vai ter a capacidade e a habilidade, sobretudo, de transbordar esse amor que existe dentro de você. E poder, inclusive, ajudar as outras pessoas. Você realmente, no meu caso, ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. E aqui, né, falando sobre energia espiritual, que é a nossa primeira energia que toda pessoa que quer desenvolver alta performance precisa ter. E aqui tem muita ciência por trás da oração. E eu quero trazer isso aqui para você justamente entender a importância de realmente começar a orar ou a rezar. E aí eu quero colocar aqui para vocês que uma das principais descobertas da neurociência é que a fé, a fé, ela está relacionada a uma área específica do cérebro. Eu até coloquei no PowerPoint aqui para vocês uma imagem do livro chamado Inteligência Espiritual. Coloquei o cérebro aí para vocês, para justamente começarem a perceber que tem muita ciência por trás disso. E eu vou trazer aqui os benefícios que você pode começar a implementar na sua vida, orando, rezando. E também vou trazer aqui também depois sobre meditação. Longe de qualquer pré-conceito, um conceito prévio que talvez você já tenha, abra sua mente, desnuda dos seus preconceitos, dos seus julgamentos. Comece a ouvir aqui o que eu tenho para dizer, que isso é ciência, é científico, neurociência. E aí, sobre a fé. A fé, foram feitos estudos de neuroimagem que comprovaram que quando as pessoas se engajam em práticas de fé, como oração, ou quando a pessoa reza, por exemplo,
depende, né, da designação. O que acontece? Áreas do cérebro associadas à emoção, à cognição e à percepção, elas são ativadas. E se você não estiver orando, com certeza eu te garanto que você está perdendo aí pro seu concorrente. Porque ele, se ele estiver orando e rezando, áreas do cérebro dele estão sendo ativadas que as suas ainda não estão. E aí eu quero trazer aqui tem uma neurocientista chamada Rosana Alves, que ela inclusive coloca que a área que atua especificamente no cérebro é a região mesolímbica. Ai, Patrícia, que nome complicado. O que é isso, Patrícia? É o seguinte, é a parte do cérebro responsável pela via de recompensa. Traduzindo, para ficar mais claro aqui para você realmente entender o benefício da oração. É o seguinte, sabe quando chega sexta-feira, às vezes você tá num trabalho que você não gosta, que passa a semana toda empurrando ali, nossa gente, segunda-feira, meu Deus, pior dia da semana. Sabe esse tipo de pensamento? Quando você tá ali numa empresa que realmente você não queria estar? Chega sexta-feira, você fala assim, nossa, eu trabalhei tanto durante a semana, eu mereço tomar um vinhozinho. Você coloca o vinho, por exemplo, como recompensa. Aqui, inclusive, depois a gente até vai falar um pouquinho sobre isso. O sistema de recompensa ele é necessário e essencial para você realmente até desenvolver hábitos. É muito importante. E aqui no nosso exemplo, que a gente vai abordar sobre hábitos nos próximos módulos, o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de recompensa, a gente faz uma associação, o nosso cérebro ele libera substâncias que são muito importantes e que realmente nos trazem um senso de pertencimento. Eu não sei se você sabe, eu adoro também estudar a questão da filosofia, só também trazendo aqui um conteúdo muito importante. Existe na filosofia uma questão muito importante que a gente, né, todos nós, pessoas, seres humanos, a gente tem uma carência emocional visando pertencer a algo. E muitas vezes, uma coisa que eu quero trazer aqui de reflexão é o seguinte, a gente quer ser amado, a gente quer realmente pertencer. E a gente busca isso muitas vezes em Deus. Eu, por exemplo, prefiro buscar o suprimento da minha carência, que é inata a todo ser humano, em Deus. Em que exatamente você está querendo suprir a sua ferida emocional, a sua carência? E aí eu te pergunto, você às vezes está buscando no seu parceiro, na sua parceira, que ele supra essa sua carência? Mas isso é papo para outro treinamento, mas aqui eu quero deixar claro que nós temos a tendência de buscar pertencer a algo. E isso é muito importante, inclusive, para o cérebro. E eu quero que você tenha esses benefícios também. E aí, a gente indo aqui para a parte dos outros benefícios que a oração podem trazer, é o seguinte. O primeiro é bem-estar. Vai melhorando a saúde em geral. Você já viu uma pessoa acabar de orar e de rezar e ficar estressada? Tratar o outro mal? Não existe, não tem essa possibilidade. Porque a pessoa, e aqui eu tô dizendo que é um relacionamento, né? É um hábito de realmente, às vezes no início você não vai se sentir tão confortável, às vezes pode não fazer tanto sentido, às vezes você não vai sentir muita conexão. Mas, a partir do momento que você vai aumentando e melhorando o seu relacionamento, no meu caso com Deus, isso vai fazendo com que você cada vez mais tome melhores decisões. Sem dúvidas, tá? E isso, tomar melhores decisões é essencial para a sua vida, eu não tenho dúvidas. Porque a sua vida, o seu destino, ele é definido quando você toma melhores decisões. Pode ter certeza disso. A decisão que você está tomando hoje vai definir muito o seu futuro. E além disso, Patrícia, quais outros benefícios que a ciência vem mostrando sobre oração? A primeira delas é aumentar a autoestima.
Permitir que você cada vez mais se sinta valorizada e amada por uma divindade maior. Aquele amor real e verdadeiro. Você já tem esse amor real e verdadeiro? E ao orar, olha a potência. Isso aqui é engraçado. As pessoas que fizeram os estudos científicos, elas fizeram esse estudo tentando provar que Deus não existia. E o mais surpreendente foi que quando foram fazer essa investigação pela neuroimagem, o que eles descobriram? Quando a pessoa orava por terceiros, sabe? Por pessoas, inclusive desconhecidas, a mágica acontecia. E aí, muitos entendem por milagres, muitos entendem por algo inexplicável. Isso aí eu deixo pra você decidir o que é. Mas coisas diferentes aconteceram no cérebro e os benefícios, quando a gente ainda ora por terceiros, os benefícios são ainda maiores. E agora, como última questão muito importante sobre a oração que eu quero trazer para você é que, com certeza, quando eu comecei a falar frases do tipo: eu te amo demais, você é tudo para mim, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Inclusive, depois que eu acrescentei a gratidão também nas minhas orações, aqui já fica também outra dica prática, que vocês começarem a ser mais gratos, começarem mesmo a agradecer. Isso, sem dúvidas, começou também a fazer toda a diferença. Já fica aí a dica para vocês, se vão colocar em prática ou não. Aí é com vocês, claro, mas te garanto que isso também é muito importante, principalmente em termos de comprovação científica, neurociência, falando aí pra você, cabe a você tomar mais essa decisão de querer tomar melhores decisões, de querer fazer acontecer. Tudo bem? E agora a gente vai entrar uma questão que por muito tempo fez sentido na minha vida, hoje em dia eu não faço mais, mas pode ser que pra você hoje em dia faça sentido. É o seguinte: depois que eu orava, eu me olhava no espelho e falava alguns adjetivos positivos para mim mesma. Eu sou, e falava vários adjetivos positivos. Eu sou segura, eu sou confiante. Isso, por muito tempo, trouxe muitos benefícios. Se fizer sentido para você, faça isso também, ok? E aí, no início também pode parecer loucura falar com o espelho, olhando para você, mas quando você olha para si, só você olhando para o espelho e o espelho refletindo, isso tem um poder tremendo de você se conhecer cada vez mais. E eu quero isso para você. E aí, assim, quando a gente cria o hábito de orar com gratidão, a gente vai criando novos transmissores, neurotransmissores, que dão mais motivação. Ó, foca aqui. A gente desenvolve bem-estar, sensação de paz. Fora que a pessoa passa a controlar melhor os pensamentos, comportamentos, passa a tomar decisões mais conscientes. E porque é o seguinte, você já vai estar ali com a mente mais tranquila, não vai ter não vão existir aqueles sabotadores, aqueles pensamentos negativos, sabe? Aquele chiado que você escuta constantemente. Depois da oração, depois quando você for rezar, isso vai melhorar. Eu não tenho dúvidas. Faça o teste e depois me conte. Isso porque, agora explicando cientificamente, né? Depois que você fizer isso 8 semanas, ficou comprovado no estudo neurocientífico que a massa do lóbulo pré-frontal, ela aumentou. E, consequentemente, por conta desse aumento da quantidade de sangue, a pessoa passa a tomar melhores decisões. Além disso, também ficou comprovado que quando a gente enche de sangue, o nosso cérebro aumenta também essa quantidade de sangue quando a gente agradece, exerce a gratidão. E a empatia, que é o quê? Se colocar no lugar do outro. Você tem se colocado no lugar do outro? Isso é muito importante. Se você orar, rezar,
se você for grato, passar realmente a desenvolver a empatia, vai ter muito sangue aí no seu cérebro e muito resultado positivo na sua vida. E agora, a gente assim, conforme vocês podem observar aqui no PowerPoint, eu fiz questão de colocar que os cientistas descobriram o que eles passaram a denominar de ponto Deus no cérebro. E essa área, nos lóbulos temporais, elas fazem o quê? Com que a gente busque mais sentido para nossa vida. Faz com que a gente procure coisas mais profundas. Isso está muito ligado à experiência espiritual. E ela pode ser ativada, ó, foca aqui, ó. Ela pode ser ativada tanto pela oração, né, a pessoa orar ou rezar, pela meditação, que a gente vai falar aqui agora, e pela contemplação, que a gente vai também falar aqui agora. Aí você vai começar a colher mais os benefícios de tudo isso. A primeira coisa que eu quero falar aqui sobre meditação é o tipo de consciência que emerge por prestar atenção propositadamente no nosso momento presente, no aqui, no agora, e de forma não julgadora. Para justamente a gente começar a ter uma experiência e aproveitar os momentos, as experiências, as pessoas mesmo. Porque de nada adianta você ser bem-sucedido, ter muito dinheiro e você não poder compartilhar com pessoas as experiências e o momento com essas pessoas. E aí durante uma meditação, o engraçado é que o nosso cérebro, neurociência aqui, ó, desativa as áreas ligadas ao estresse, ao cortisol. E aí a pessoa passa a controlar menos e se permite olhar para dentro de si e tem um efeito de relaxamento. E isso também estimula a criatividade, faz com que a gente realmente passe a ter menos ansiedade, menos cortisol, que é estresse. E uma coisa muito importante que acontece com muitos brasileiros, que aí não tem um sono reparador, é o seguinte: a meditação também ajuda na qualidade do sono. Isso porque o nível de ativação cortical, ele diminui, ele fica baixo à noite. E claro, a gente quer dormir melhor, quer ser mais relaxado, tranquilo. Eu espero que você queira isso também para você. Tem uma pesquisa na Universidade de Harvard e de Massachusetts também que coloca que a meditação, ela aumenta o tamanho dos telômeros. O que é isso, Patrícia? Sabe os cromossomos? São as extremidades dos cromossomos. Ou seja, as estruturas das nossas células em que fica empacotado o DNA. Enfim, independente dessas nomenclaturas, a universidade, esse estudo concluiu que a meditação, ela pode modificar a estrutura dos seus neurônios, das conexões neurais, as conexões que o seu cérebro faz, aumentando, aqui é um nome técnico, mas não se apegue tanto a isso, aumentando o quê? A densidade axonal e aumentando a mielina nos axônios do córtex cingulado anterior. Enfim, esses nomes aí é só para justamente você entender que tem ciência por trás disso, tá bom? Último benefício que eu quero trazer aqui para vocês da meditação é que aumenta a capacidade de concentração. Você quer ser mais focado, correto? Lembra que foco mais atenção é concentração? Você, com a meditação, a sua concentração vai aumentar. Isso já é comprovado, também cientificamente. Por isso que é válido sim você meditar. E aí, as pessoas falam, nossa Patrícia, tem de meditação, muito difícil. Não é, e eu vou provar pra você. Daqui a pouquinho você vai saber que é muito fácil. E
O que acontece? Quando a gente medita, a gente tem uma satisfação maior nas nossas relações interpessoais. E a gente vai fazendo o quê? Se comunicando melhor, as nossas emoções vão ficando mais... A gente vai controlando melhor as nossas emoções. E aí quando eu falo isso, é sobre a gente ter mesmo uma inteligência emocional. Por fim, praticantes regulares aí da meditação estimulam a criatividade. Isso já foi comprovado também. Podem fazer essa pesquisa aí. Bora fazer um exercício agora prático para vocês realmente perceberem que é fácil meditar e que realmente vocês conseguem e são capazes disso. Vamos? Agora nós vamos fazer um exercício prático para você começar a aprender a meditar e ver o quanto é fácil. E a primeira parte aqui que eu quero trabalhar com vocês é a seguinte. Vocês vão pegar a mão esquerda, qualquer mão na verdade, e vocês vão colocar aqui, ó, no tórax, na parte de cima aqui, e do peito aqui, e a outra mão vocês vão colocar aqui no diafragma, aqui na parte de baixo, na barriga. E aí eu vou pedir a produção para contabilizar aqui 1 minuto, e vocês, quando eu falar 3, vocês vão começar a contar a quantidade de respiração que vocês vão fazer nesse 1 minuto, e vocês vão me falar se mexe mais essa mão daqui ou a mão da barriga. Combinado? Ó, se preparem, coloca a mão esquerda no peito, a mão direita na barriga. 1, 2, 3 e pode começar, produção. E lembrem de contar a respiração, hein? (15 segundos), podem continuar. (30 segundos). Falta só mais 30. Os últimos 5 segundos. Podem parar. E agora eu pergunto para você, quantas respirações vocês fizeram em 1 minuto? E qual parte levantou mais? Vocês estão fazendo uma respiração mais torácica ou diafragmática? Em relação a isso, agora eu vou contar para vocês o que é o ideal. E o ideal é vocês sempre inspirarem pelo nariz e expirarem também pelo nariz. E vocês vão... O que é o ideal aqui? Vocês expandirem o abdômen e depois vir subindo pela costela e depois subir literalmente aqui para a parte superior do peito, do tórax. Conseguiu entender? E pasme, pasme. O ideal é você contar entre 5 a 6 respirações completas, inspirar e expirar em 1 minuto. Agora vamos fazer novamente com essas dicas? Então vocês vão fazer o seguinte, inspirar e expirar pelo nariz. Em 1 minuto vocês tentarem fazer 6 respirações, que esse é realmente o ideal. E aí depois eu quero saber de vocês como que foi. Pode ser, eu vou contar até 3 e a gente vai começar aqui de novo. Vou pedir a produção novamente para se posicionar. 1, 2, 3 e valendo! (30 segundos).
Os últimos 10. E acabou. Como que foi pra você? Conseguiu perceber que ainda a gente precisa dar uma certa trabalhada, que ainda é difícil? Você pode ter sentido um pouquinho de formigamento, é comum, mas uma coisa que eu quero já aqui deixar claro, se você quiser focar e ter equilíbrio, a minha indicação é que você faça o quê? Conte até 5 na hora de inspirar, ou seja, puxar o ar para dentro e ao mesmo tempo você solta, você expira. E aí, por exemplo, eu dei o exemplo de 5, mas conforme você for evoluindo, você pode contar 10 e expirar 10 na hora de soltar. E aí, se você estiver acelerado, principalmente aqui, ó, quem tiver pronto para dormir, querendo aí começar a relaxar, para justamente ter um sono restaurador, a questão é você fazer esse mesmo tempo, mas você vai contar até 5, por exemplo, para inspirar, e quando você soltar o ar, você vai dobrar a quantidade de tempo. Não vai ser o mesmo tempo que você inspira e que você expira. Essa questão do mesmo tempo é para você focar e realmente ter equilíbrio. Agora, para relaxar, ficar mais zen, mais tranquilo, daí você expira por mais tempo. Combinado? Último recado em relação à meditação. O ideal é a gente fazer de 2 em 2 horas, parar aí uns 2 minutinhos para fazer essa respiração consciente, para a gente começar a estar mais concentrado. Lembra que eu falei com vocês que a meditação, ela faz com que a gente fique mais concentrado? E aí o ideal é realmente a gente fazer de 2 em 2 horas, uns 2 minutinhos, super rápido. Eu aposto que você tem esse tempo, inclusive umas 8 vezes ao dia, e aí totalizando uns 16 minutos. Se conseguir depois evoluir para 20 minutos por dia, perfeito. Mas se você achar que esse tempo é longo, se você achar que é muito tempo, coloque uma meta possível, uma meta menor, para justamente você não dar a desculpa. Você literalmente fazer acontecer. Que isso também vai te ajudar a ser mais concentrado. Tudo bem? E eu tinha colocado aqui para vocês, a primeira tarefa do dia vai ser o teste de convencimento, que vai estar aqui abaixo do vídeo, em PDF para vocês preencherem. A segunda tarefa do dia vai ser vocês começarem realmente a orar ou rezar uns 10 minutinhos por dia. Mesma lógica, se vocês acharem um tempo grande, diminua esse tempo. E a outra atividade que eu quero que vocês comecem a fazer aqui, colocar em prática, é essa meditação, para vocês se concentrarem mais. E aí, em relação no final do dia, vocês vão começar a perceber o tanto que vocês começaram a realmente se concentrar. E isso contribuiu para a sua produtividade, eu não tenho dúvidas. E principalmente, né? Daí a gente trabalha muito os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque quando a gente está focado no momento presente, a gente sabe lidar melhor com as situações, com os desafios, com as adversidades que vão surgindo no momento. E aí por isso eu te convido a realmente fazer um pouquinho de meditação no dia, se possível 2 minutos, durante 8 vezes ao longo do dia. Combinado? Mas caso você não queira fazer essa meditação, essa respiração, o que eu indico para você? Eu indico você fazer qualquer atividade em que você fortaleça um dos seus 5 sentidos. Patrícia, que sentidos são esses? Visão, audição, tato ou sinestesia e o quarto, o olfato. Por isso, uma coisa que eu quero que vocês comecem a desenvolver é justamente aguçar os sentidos de vocês. Porque são nesses movimentos em que você realmente consegue desenvolver ainda mais o estado presente. Por exemplo, estiver tomando um banho, sentir mesmo.
sentir a água caindo sobre o seu corpo. Se estiver almoçando, jantando, sentir ali o gosto, também o cheiro daquela comida. Você começar a sentir as coisas, os movimentos do momento presente, das suas atividades do dia a dia. Isso, sem dúvidas, vai contribuir para você desenvolver o momento, o estado presente. Você precisa fazer oração e meditação aqui como atividades diárias para aumentar o quê? A sua energia espiritual, que é o que a gente estava falando até agora. E uma coisa que, para finalizar essa parte de energia espiritual, eu não tenho como deixar de falar aqui sobre a contemplação. Você sabe o que é contemplação? Os norte-americanos chamam de savoring, e é o seguinte, é você começar realmente a contemplar. E qual a diferença, Patrícia, de contemplação para, por exemplo, meditação, a mindfulness? É justamente porque a meditação ela é interna e a contemplação é, por exemplo, você começar a olhar os passarinhos voando no céu, as borboletas, você começar a contemplar o que está externo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar, você contar mesmo as suas bênçãos, as vitórias que você vem tendo, você congratular-se, você, por exemplo, tirar ali fotografias mesmo de belezas da natureza. E isso também vai afiar os seus sentidos. Por exemplo, quando você começa a ficar olhando lá o pássaro voando no céu, você está trabalhando ali sua visão, o seu foco naquele pássaro voando. O canto do sabiá, você vai estar trabalhando a sua audição. Também você vai estar aguçando seus sentidos. Bora começar também a praticar a contemplação? E uma coisa que eu também gosto muito, para a gente conseguir de fato aumentar a nossa energia espiritual, então fazendo aqui a recapitulação. 1. Oração. 2. Meditação. E 3. Contemplação. E, sem dúvidas, tudo isso vai favorecer, vai te permitir acessar aquilo que eu comentei agora há pouco sobre ponto Deus, que está aí no seu cérebro maravilhoso e justamente para você colher os benefícios disso. Em relação não sei se você também sabe, a questão da inteligência espiritual é algo que você pode desenvolver. Você pode realmente começar a ser inteligente espiritualmente. E você fará isso com essas 3 ferramentas que eu passei aqui agora. Para justamente a gente se vincular a algo superior, a gente começar a ter mais sede e buscar realmente essa conexão, essa inteligência espiritual. Quem aqui não quer ser inteligente? Eu quero, e eu espero que você também queira. Enfim, por se tratar de uma inteligência, a gente pode sim desenvolvê-la e adquiri-la. Além da energia espiritual, que esse passo a passo que eu passei aqui para vocês, uma pessoa, para ter alta performance, também precisa trabalhar o quê? Energia física. Aqui é a hora que todo mundo fala, meu Deus do céu, aí complica. E são 3 pilares para a energia física. O primeiro pilar é exercícios físicos. Você está fazendo? Como que está a questão de fazer exercício para você? No mínimo, a indicação aqui que eu dou são 3 vezes na semana. A prática regular de atividades físicas com certeza vai te ajudar em termos da sua energia e da sua resistência. E claro, além de melhorar o seu humor e reduzir o estresse. A gente vai ver agora, daqui a pouquinho, sobre o ritmo circadiano. E o que acontece? Não sei se você sabe, eu, por exemplo, prefiro fazer exercício físico logo pela manhã, porque meu cortisol, inclusive tem exame para vocês fazerem e detectarem, inclusive, o nível de cortisol de vocês, para justamente começar a ver. Por exemplo, o meu era alto de manhã. Comecei a fazer exercício físico, já dá uma equilibrada, melhora o humor. E não é motivo para você virar e falar assim, nossa, eu sou muito mal-humorada de manhã. Comece a fazer algo para mudar a sua realidade, então. Pode ser?
E aí, sem dúvidas, vai reduzir seu estresse, você vai se sentir mais motivado e a sua disposição, ó, vai estar caindo alto, vai estar alta para você enfrentar os desafios do dia a dia. Inclusive, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou recentemente um documento dizendo para a gente realizar pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica. Uma corrida, uma caminhada. E se esses 150 minutos é se a intensidade for moderada. Se a intensidade for realmente intensa, se a intensidade for alta, você pode reduzir para 75 minutos. Você sabia disso? Ou seja, 25 minutos por dia, no caso, 3 vezes na semana. 25 minutos, você não tem 25 minutos? Fale pra mim aí, com certeza tem. É só organizar na sua agenda, ter questão de prioridade, a gente vai aprender sobre isso no nosso curso. E se você ainda não sabia, comece realmente a praticar exercício para sua performance aumentar. E outra coisa que também eu indico bastante é sobre a gente alternar com fortalecimento muscular. Não só fazer exercício aeróbico, musculação, por exemplo, principalmente em dias alternados. Por exemplo, segunda, quarta e sexta aeróbico, terça e quinta faz aí a musculação. E que a medicina, inclusive, isso daí já foi um estudo da medicina de esporte do colégio americano, eles colocam que realmente a gente deve malhar os principais grupos musculares pelo menos 2 vezes por semana. Então fica aí essa dica sobre o primeiro pilar. Agora a gente entra no segundo, que é descanso. Sim, descanso. E eu não sei se você sabe, eu imagino que seja novidade para você. A ABS, a Associação Brasileira de Sono, ela aponta que 73 milhões, isso mesmo, ó, 73 milhões de pessoas têm problemas com insônia. Isso acontece com você? Você tá com dificuldade de dormir? E essa questão de 73 milhões correspondem, os 73, a 34% da população. É muita gente. E isso, já vou trazer aqui dicas práticas para você melhorar a qualidade do seu sono, para ter um sono realmente restaurador, para que você produza mais. É essa a intenção. E, claro, além das condutas aqui abordadas, você também vai ter que ter uma alimentação balanceada, principalmente aplicar as dicas que eu acabei de dizer sobre oração, meditação, tomar um banho morno aí antes de dormir ajuda. Com certeza faz com que você se sinta mais relaxado. Experimenta tomar um banho mornozinho antes de dormir. Isso tudo ajuda na melhora do seu sono. Aí você deve estar falando, Patrícia, é aquela história de banho gelado. Isso daí é muito válido, pelo menos é o que eu indico, tomar banho gelado de manhã, ou se não, após atividades físicas de alto impacto. Que daí, sem dúvidas, os benefícios são grandes. Mas, antes de dormir, um banhozinho quente, para já ir te preparando aí para relaxar e realmente ter uma noite de sono espetacular. E outra dica que eu quero dar aqui em relação à energia física, o segundo pilar da energia física, que é o descanso, é justamente a questão de decoração, de design de interiores. Isso está fazendo com que tome muita repercussão hoje em dia. A iluminação, por exemplo. Porque é o seguinte, quando a gente coloca luzes muito brancas, o que acontece? Atrapalha na produção de melatonina. E quando a gente coloca um ambiente já de penumbra, um ambiente mais escuro, cortinas, por exemplo, de blackout. Sabe aquela cortina que tampa a claridade, para não deixar a claridade vir de fora para entrar no seu quarto? Uma cortina que realmente vede, tampe a claridade. Isso tudo ajuda na produção da melatonina. E fato, assim, uma coisa que você deve estar se perguntando, Patrícia, mas quantas horas eu tenho que dormir por noite? Aqui, fato é que a quantidade de descanso necessária pode variar de pessoa para pessoa,
dependendo de fatores como idade, nível de atividade física e mental durante o dia, estado de saúde e diversos fatores individuais. Mas, em geral, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, a maioria dos adultos precisa de pelo menos 7 a 8 horas por noite. E aqui é para justamente no outro dia elas estarem completamente preparadas e para serem produtivas. E Brendon Burchard, que é literalmente um autor muito famoso sobre produtividade, ele coloca que as pessoas de alta performance realmente dormem essa quantidade, de entre 7 a 8. E para você melhorar a qualidade do sono, além de priorizar luzes amarelas e penumbra, outra coisa que eu quero deixar aqui claro para vocês é que começar literalmente a retirar a tela azul e as luzes brancas. Não ficar, por exemplo, no telefone 1 hora antes de dormir aí, fazer uma higiene do sono mesmo. Evitar ruídos e barulhos, desligar a TV. Quem aqui fica com a TV ligada? E aí, eu sei que você passa por isso. E aí, o que acontece? De madrugada tem um filme de terror aí na TV. Aí vem uma mulher e grita, ah! E te acorda no meio do sono. E o seu inconsciente faz o quê? Ele não para. É a noite toda o seu inconsciente. E sua mente está absorvendo toda aquela emoção negativa daquele filme de madrugada. Ou seja, o seu inconsciente ele não sabe que você está dormindo. Ele vai entender aquilo talvez muitas vezes como realidade. Por isso, eu indico desligar a televisão. Outra coisa muito importante é a gente começar a diminuir a absorção de conteúdos negativos antes de dormir. Para realmente, melhor ainda, se fizer a meditação, lembra daquela? Que você respira em 5 e expira em 10, mais lento, isso vai te ajudar a relaxar. Uma dica aqui que a Juliana Góes coloca, eu confesso que eu não faço, mas como treinadora, meu papel falar para vocês é a seguinte: desligar o Wi-Fi do roteador, se tiver no quarto. Ou, no mínimo, colocar no modo avião, deixar o telefone realmente longe da sua cama por conta do ruído energético das ondas. Eu não tenho roteador no quarto, mas eu também durmo com o celular do lado da cabeceira. Mas é minha obrigação aqui falar isso pra você. E outra coisa muito importante sobre umidade. A umidade ideal do ar é de entre 30 a 50%. Não sei se você sabia disso, mas outra coisa também muito importante, temperatura do ambiente. Aqui, ó. Onde você estiver dormindo, o ideal é entre 18 a 22. Aí você coloca aí o que melhor lhe atende. Eu, por exemplo, geralmente coloco 18 porque eu sou calorenta. Mas já fica aqui como parâmetro entre 18 a 22. Aí você escolhe qual que é a sua preferência, enfim. Sem dúvidas, tudo isso que eu estou falando aqui é para a gente entender que a melatonina, por exemplo, a produção de melatonina, ela é influenciada por conta desses fatores. E não só a secreção da melatonina, o GH também, que são 2 hormônios anabólicos, ou seja, de crescimento. E outra dica que é fundamental para você dormir bem, evitar alimentos pesados. Isso mesmo. Evitar comer muito e principalmente se alimentar cedo. Para que justamente, o que eu indico, se a pessoa dorme 10 da noite, supondo que a pessoa durma às 10 da noite, comece a jantar às 19. Para justamente durante a noite, o seu organismo não vai ficar gastando tempo e energia fazendo a digestão. Seu organismo vai estar realmente produzindo a melatonina e ajudando no seu sono. É exatamente essa a ideia que a gente está trazendo aqui. Aí a pessoa me pergunta, preciso dormir cedo e acordar cedo, Patrícia? É agora aqui que eu vou trazer para vocês. Lembra do ritmo circadiano que eu comentei brevemente agora há pouco? Você já ouviu falar dele?
E é o que, Patrícia? É exatamente o relógio biológico interno. E aí existem, né, as cotovias matinais, que são diferentes das corujas noturnas, que é exatamente a pessoa dorme cedo e acorda cedo. E geralmente o pico de performance dessa pessoa é de manhã. E tem uma revista recente que fez um estudo em 2021, justamente que evidenciou que o ritmo circadiano tardio, ou seja, pessoas que dormem tarde e acordam tarde, o que acontece? Elas têm maior probabilidade de diabetes tipo 2, têm maior probabilidade de doenças cardiovasculares, independentemente de fatores como idade, sexo, índice de massa corporal e hábitos de vida. Ou seja, se eu fosse você, eu começaria realmente a dormir cedo e acordar cedo. E uma coisa também que eu quero aqui deixar claro é que também as pessoas que dormem muito tarde têm estudo científico no sentido de que estão mais propensas a fumarem e a consumirem álcool, maior quantidade de álcool. E aí, como é que é isso pra você? Você realmente tem o costume de dormir cedo ou de dormir tarde? Se eu fosse você, eu começaria realmente a olhar para esse ponto. Foi muito divulgado, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, em 2017, foram 3 norte-americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina quando foi divulgada essa questão do ritmo circadiano, em que uma das vantagens da gente ter um relógio biológico interno é justamente o quê? Quando a gente vai almoçar, por exemplo, você já não vai sentindo fome próximo do horário de almoço? Quanto mais a gente tiver horários definidos, por exemplo, mesmo horário para acordar, mesmo horário para almoçar, quando a gente colocar os mesmos horários fixos, o que vai acontecer? Por exemplo, eu costumo almoçar 11h30 da manhã. Já vai dando 11, o que acontece? Já vai me dando fome. E agora eu vou explicar o porquê disso. Isso tudo faz parte do seu relógio biológico interno. Quando anoitece, por exemplo, o nosso corpo ele já vai se preparando para dormir, para você descansar. E começa a produzir o quê? Já falei sobre isso. Melatonina. E é que é o hormônio do sono, associado principalmente ao escuro. Por isso que é muito importante a gente deixar menos invasão de claridade para não atrapalhar o sono. Só que aí ao amanhecer, o que acontece? Eu coloquei aí no PowerPoint para vocês o desenho do ritmo circadiano, que é o seguinte: começa a amanhecer, 6 da manhã, tá vendo aqui no desenho? 6 da manhã começa a liberação, o aumento da liberação do cortisol, que é aquilo que eu comentei com vocês, o hormônio do estresse. Aí a gente desperta. Por isso, eu sempre gosto de orar ou meditar e também fazer exercício físico logo cedo, porque o meu cortisol, nas alturas, e você também poderá se beneficiar disso. E outra coisa muito importante é que começou às 6 da manhã até meio-dia, o que acontece? Maior alerta e pressão arterial alta entre 6 às 12, ou seja, o meio-dia. E aí, por que, Patrícia, que vai dando meio-dia, eu já tô com fome? Você tem noção disso? Também existem hormônios, por exemplo, leptina e grelina, que justamente eles também compõem o seu organismo. E aí, assim, você vai chegando, por exemplo, perto do meio-dia, a sua grelina vai ficando alta. Por isso que você abre o apetite, você tem fome, que ela é secretada no estômago durante o dia e vai aumentando antes ali das refeições. E segue a mesma lógica desse sistema do ritmo circadiano. Por exemplo, é raro alguém acordar de madrugada. É raro. Por quê? Porque a grelina, ela tá alta de madrugada. Do mesmo modo, por exemplo, a questão do hormônio da saciedade, que é a leptina, vou repetir, leptina,
que acontece? Ela atinge o seu ápice por volta das 2 da manhã. Justamente por isso que você não acorda de madrugada com fome, porque a leptina tá alta e a grelina tá baixa. Uma dica aqui em relação ao sono, madrugada, né, que eu lembrei aqui, é a gente começar. Eu não sei se vocês conhecem um aplicativo, eu por exemplo, uso o Alarm, com Y no final, ALARMY. O que acontece? Eu coloco lá uma música, um canto do passarinho, mas tem a opção de colocar músicas de preferência, qualquer música que você escolher lá, enfim. Por quê? O que acontece? Uma dica aqui, ó, presta atenção, ó, uma dica prática para diminuir o excesso de cortisol, para você não acordar estressado, cheio de cortisol na veia. O que acontece? Você colocar um despertador para acordar mais tranquilo, para justamente não dar aquela pancada, sabe? Aquele susto que você tem de manhã, que às vezes pode estar acontecendo aí também com o seu filme de terror de madrugada, é a gente não atrapalhar o nosso sistema, o nosso organismo. E, cada vez mais, agir em prol desse sistema para produzir mais. É por isso que eu estou falando sobre esse assunto. Combinado? Outra questão muito importante que eu quero abordar aqui com vocês é: nunca durma menos do que 7 horas por noite. Vou repetir. Nunca durma menos do que 7 horas por noite. E agora eu vou trazer algumas evidências científicas sobre isso. Pior ainda quem dorme menos de 6 horas, hein? Escuta essa. Quando a pessoa dorme menos do que 7 horas, o que acontece? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, depressão e ansiedade. Muitas vezes você tá falando, nossa, eu sou tão depressivo, sem desmerecer qualquer doença, mas às vezes o que você está precisando é de um bom sono. Psiquiatra, por exemplo, geralmente o que ele faz? Ele trabalha o sono do paciente primeiro, para justamente ver se é uma questão física ali ou se é realmente algo que deve ser tratado com maior delicadeza, maior profundidade. Por isso que a gente tem que realmente dormir no mínimo 7 horas e qualidade do sono. Uma das coisas, um dos grandes problemas de se dormir pouco, de ter a privação de sono, é o quê? Você literalmente tomar decisões ruins. E quem é alta performance não pode tomar decisões ruins, porque vai definir o seu futuro, o seu sucesso. E claro, uma das grandes questões aqui também, ó, principalmente quem dorme menos do que 6 horas, pior ainda é. Por quê? Porque produz menos vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético ou ADH. E você também pode fazer exame nesse sentido para você saber qual é aí a quantidade de água do seu corpo para começar a entender um pouco mais sobre isso. E, por exemplo, água é vida, todo mundo sabe, concorda? E quando a gente dorme menos do que 6 horas, a gente tem a secreção menor de vasopressina e atrapalha na questão literalmente dessa absorção da água. Por isso que a gente também tem que olhar para esse ponto. Pior ainda para a mulherada. A mulherada, então, o negócio desregula hormônio, distúrbio metabólico, diabetes, obesidade, enfim. Comece então a dormir no mínimo 7 horas, entre 7 a 8 e nunca menos do que 6. Combinado? Ah, Patrícia, eu amo dormir 10 horas por noite. Ai, Patrícia, eu amo, eu não tenho problema com sono. Outra coisa que você precisa saber é que dormir mais do que 9 horas por noite também é problema. Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma moça que morreu recente, por exemplo, de beber muita água. Água é saúde? Água faz muito bem para 1000 coisas, sim, mas em excesso faz mal. Até água é vida. E sono também. Estudo super recente também concluiu que quem dorme mais do que 9 horas por noite também tem um risco aumentado de desenvolver doenças cardíacas. E esse estudo foi feito em comparação de pessoas que dormem mais do que 9 e pessoas que dormem entre 7 e 8. Ou seja, durma aí entre 7 e 8. E aí, além disso, risco aumentado de
acidente vascular cerebral. Eu espero que você não queira isso pra você. Uma coisa particular minha, né? Eu tinha a tendência de dormir 6. Depois que eu fui estudando, cada vez me aprofundando, daí eu realmente me policio pra dormir 7. Mas 9, pode parando aí também. Enfim, uma coisa que eu também quero deixar claro aqui é dicas extras pro sono, pra você realmente dormir melhor. Porque assim, a gente tem que começar a realmente ter dicas práticas. Ó, foca aqui que a dica é prática para você começar a implementar ainda hoje para ter um sono melhor. Primeiro, ó, em relação ao alarme que eu comentei, para não ter uma descarga em excesso de cortisol, beleza? Você, por exemplo, sobre travesseiros. Quem aqui realmente, não sei se você sabe, mas tem um nível elevado de pessoas, não só brasileiros, do mundo, na verdade, que são alérgicos. E aí, dormem mal por conta da alergia. Inclusive, cerca de 30% da população tem alergia respiratória. E isso, claro, influencia o sono. Por isso que, como dica prática, principalmente para quem tem alergia, primeira coisa, você comprar 2 capas hipoalergênicas e impermeáveis, que é justamente fazer o quê? Você revezar, colocar uma capa uma semana, uma capa na outra semana e lavar constantemente. Engano seu pensar que colocar no sol vai resolver. Porque muitas vezes o sol, ele faz com que prolifere a quantidade de bactérias, de fungos, e é justamente isso que causa a sua alergia. Ácaros, enfim. O ideal é comprar realmente capas e ir alternando, lavando e principalmente procurar materiais que já tem ali comprovação científica. Por exemplo, microfibra, poliéster, alginato de sódio, que são, inclusive, são extraídas das algas, né? Esse alginato de sódio. Enfim, são dicas práticas para você realmente diminuir a sua alergia e ter um sono com maior qualidade. Até porque quando passa 6 meses de uso do travesseiro, 25% do peso do travesseiro são ácaros vivos. Isso é chocante, mas é real. Ou seja, então eu indico realmente colocar aí as capas hipoalergênicas para evitar esse tipo de coisa. E aí, a segunda dica prática, é só você olhar lá no Google, coloca lá 6 exercícios para ajudar a roncar menos, porque o ronco também pode estar te atrapalhando a dormir bem. Não sei se é seu caso, mas pesquisa lá que vai te ajudar também com os exercícios. E agora eu vou trazer aqui para você uma dica, inclusive sobre café, que é super importante, porque é o seguinte, quem tem... Eu, por exemplo, eu não sou sensível a café, eu posso tomar café 9, 10 da noite, que pra mim é tranquilo. Mas quem for sensível a café, o ideal é que não tome 6 horas antes de dormir. Você sabia disso? Que pode estar atrapalhando seu sono? E aí, em relação a isso, o engraçado é que as pessoas que consumiam muita cafeína, elas apresentavam muita dificuldade de dormir e conseguiam ter uma qualidade menor de sono durante a noite. Isso acontece com você? Uma dica, assim, que eu posso dar prática em relação a isso é, às vezes, trocar por um chá relaxante. Eu mesmo comecei a tomar chá, que antes eu não tomava, mas fique aqui o alerta para você começar a perceber se o café está atrapalhando o seu sono. Falando em café e falando, claro, em a gente começar a dormir o suficiente, a gente tem que fazer intervalos regulares ao longo do dia para justamente descansar e recarregar a nossa energia. O que é isso, Patrícia? É você literalmente começar a encontrar maneiras de descansar, seja na meditação, seja oração, seja a qualquer movimento que trabalhe os 5 sentidos, para você começar realmente, por exemplo, pausou para o almoço, respira, foco, bebe ali um cafezinho, aí fica o quê? Mais motivado, com força de vontade ao longo do dia. E fala-se muito em Power Nap. Power Nap. Você já ouviu falar sobre isso?
O que é isso, Patrícia? O que é Power Nap? É a soneca poderosa, que ela foi popularmente conhecida como Power Nap, justamente que é para você, por exemplo, descansar ali 30 minutinhos após o almoço, tirar um cochilo mesmo, uma soneca. Por quê? Para você acordar melhor, mais disposto e render, produzir mais. E sobre o Power Nap, o indicável é, uma dica aqui, ó, extra é, tome um cafezinho, almoçou, tomou um cafezinho e tirou o cochilo. Patrícia, o que é isso? O que você está falando? É exatamente isso. Antes de você dormir, você vai tomar um café. Porque há estudos, evidências científicas que o café, ele vai atingir o pico entre 30 a 45 minutos depois de você tomar. E aí o que acontece? Vai ser na hora que você estiver acordando. Aí você vai acordar, já descansou a mente ali, deu uma relaxada e já vai acordar o quê? Com o efeito do café também, no ápice da performance. Faça o teste e depois conte aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, @PatriciaRCoutinho. Comente lá na foto, em algum vídeo, eu vou adorar saber como é que tem sido isso aí pra você. Em relação, inclusive, sobre dormir, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre, e se eu dormir 4 horas por noite? Gente, pior vai ser. Menos do que 7, os efeitos vão sendo prejudiciais. 4 horas por noite, então, assim, infelizmente, comece aumentando um pouco, sabe? Durma 4h30, depois durma 5, porque isso, talvez você seja novo, eu não sei, ou nova, por enquanto você tá aguentando, tá dando conta, você às vezes não está vendo os prejuízos que está tendo na sua vida, mas com certeza isso a longo prazo não é produtivo e muito menos saudável. E a conta depois não fecha. Os pesos vão recair sobre você. E os seus resultados também, claro. Vai tomar piores decisões. E a gente tem que tomar decisões maravilhosas. Eu, inclusive, recentemente eu fiz um curso com Shirzad Chamine. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um americano, inclusive, que ele colocou que a gente precisa desenvolver o nosso lado sábio da mente. E eu concordo com ele 100%. E uma das questões é que ao longo do dia, a gente precisa ir, a gente vai, por exemplo, você acorda com energia. Supondo que você seja muito animado de manhã. Vai passando horas, ao longo do dia, você vai diminuindo a sua energia, você vai cansando. O que você precisa fazer? Justamente esses intervalos que eu falei agora há pouco para você. No livro dele, ele coloca que o ideal é a gente fazer realmente 100 vezes ao dia, durante 10 segundos, você faz atividades que te tragam para o presente. No curso que eu fiz, que é um pouco mais profundo e realmente analisa mais em termos de profundidade, e é um curso recente, o livro já foi escrito há alguns anos, o que ele colocou? Para a gente realmente fazer aquela questão de 2 em 2 horas? Meditação, ou se não, atividades que façam com que você aumente a sua inteligência e aguce os seus sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Combinado? Seja meditar por alguns minutos, ou se não, só fechar os olhos. Fecha os olhos, comece a pensar, comece a sonhar, se você não tem o costume. Ou se não, respirar profundamente mesmo. Enfim, a minha indicação é realmente a meditação de 2 minutos e fazer 8 vezes ao longo do dia, totalizando 16 minutos, depois aumente para 20, enfim. Às vezes você realmente leva a sua consciência pro pescoço, pra coluna, e relaxando o corpo mesmo, sabe? Só de eu falar aqui, por exemplo, ó, imagine que você está inspirando e expirando. À medida que você vai realmente relaxando, você fica com o pescoço mais leve, com o ombro mais relaxado,
Só de você falar essas coisas pra você, você já vai se sentir mais leve. E isso vai te deixar mais concentrado e preparada para a próxima atividade, próxima tarefa do seu dia, com mais concentração. Perfeito? E claro, além das meditações, uma boa opção, a caminhada. Isso tudo ajuda na criatividade. Eu, por exemplo, às vezes quando eu tô cansada e desanimada, porque eu estudo e trabalho muito sentada, o que eu faço? Levanto um pouco da cadeira, dou uma volta na casa, vou ao banheiro, bebo uma água e às vezes faço uns agachamentos para realmente fazer o corpo entrar em atividade, para às vezes também não atrapalhar a circulação, ficar muitas horas sentadas atrapalha a circulação. Enfim, comece a fazer testes, vê o que funciona melhor para você e depois me conte. E em se tratando de atividade física, aliado a isso, a gente tem que focar em se hidratar, beber água, ingerir a quantidade ideal de água por dia. Pause a aula, vá rapidinho no Google e pesquise a quantidade de água ideal para o seu peso, para a sua estrutura, que isso varia conforme o peso. E além disso, da hidratação, porque muitas vezes você está se sentindo desanimado, cansado, às vezes é falta de água, é falta de hidratação. E a água é vida, a água, você precisa se hidratar. E além disso, a alimentação saudável. Por exemplo, vai comer uma feijoada e acha que não vai sentir sono à tarde? Não bate. Com produtividade não bate. Vai dar soninho, você vai render menos, vai ficar mais lentificado. Por isso, realmente, beber água, quantidade ideal de água e se alimentar adequadamente, principalmente durante a semana em que você realmente está focado em produzir, em fazer acontecer. Tudo bem? Os profissionais da alta performance falam muito sobre a gente beber água alcalina. É difícil encontrar aqui no Brasil, mas tem uma capacidade de hidratar ainda mais a sua célula. Água alcalina. Você já ouviu falar sobre ela? Enfim, o que eu quero trazer aqui pra você é realmente você aumentar a sua energia. A primeira a gente falou espiritual, agora a gente falou a física, porque é essencial a gente começar a desenvolver hábitos saudáveis. E, claro, como eliminar os hábitos ruins. A gente vai ver isso aqui no nosso curso. E uma última coisa que eu quero abordar aqui é a energia emocional. Patrícia, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso, Patrícia. Que energia é essa? É justamente... Lembra do FFA que eu falei com vocês? Fé, força e amor. Aqui, a energia emocional é justamente a gente se conectar. A gente, nós, pessoas, a gente se conectar. É a conexão humana. E começar a desenvolver isso, esse hábito. Por exemplo, você sabia que quando você acorda, você lá e tal, com cortisol nas alturas, se você abraçar por 1 ou 2 minutos ali o seu cônjuge ou, sei lá, alguém da família, amigo mesmo também, se você começar a adquirir esse hábito de abraçar, isso pode ser simples, mas é extremamente poderoso. Isso são neurotransmissores. Por exemplo, o abraço logo pela manhã, se você ficar aí 1 minuto abraçando alguém, vai gerar ocitocina. E ocitocina é perfeito para o seu organismo, é muito necessário e às vezes está faltando isso na sua vida. Você realmente ter mais conexão, você realmente desenvolver essa energia emocional. Que com certeza, se você tiver aí uns relacionamentos melhores, sua performance aumenta. Eu te garanto. Por exemplo, se você começa a abraçar lá seu esposo, sua esposa, diariamente ao acordar, ele não vai reclamar, não vai começar a brigar com você logo pela manhã. Não tem como, ele vai te abraçar, vai começar um dia melhor. Concorda comigo? Comece com esse hábito, depois você me conta. E aí, uma grande coisa que eu gosto também, né? Além da conexão com as pessoas e da possibilidade de a gente meditar, fazer alongamentos,
levantar, ficou muito tempo sentado, levanta, faça alongamentos. Uma das coisas importantes para a gente aumentar a nossa energia emocional é a maneira como nós passamos de uma atividade para outra. Ó, foca aqui. Sei que hoje esse módulo tá realmente com muito conteúdo, mas são conteúdos essenciais para você evoluir. Então, ó, foca aqui que a gente já finaliza esse módulo para a gente entrar no nosso próximo módulo. O que é isso, Patrícia? A gente começar a dominar as transições. Por exemplo, você fez a primeira tarefa do dia, finalizou? Você virar e falar assim, você liberar a atenção daquela tarefa anterior e definir a intenção, o seu foco está na próxima tarefa. Você realmente começar a finalizar a tarefa e focar na próxima. Lembra quando eu falei da meditação de 2 minutos? Aqui também pode ser isso, você realmente pausar 2 minutos de uma tarefa para outra. Para você liberar. Brandon Burchak, que é muito famoso na alta performance, ele coloca o seguinte, ele vira e fala, ele fica repetindo a mesma palavra quando ele quer fazer a meditação. Por exemplo, ele fica falando liberação, liberação, liberação. É um exemplo também. Eu prefiro só focar na respiração, igual eu ensinei pra vocês. Mas fica a critério de vocês, mas justamente vocês focarem numa única coisa para se concentrarem e estarem mais concentrados para a próxima tarefa. Mas aí você deve estar falando, nossa, Patrícia, tá difícil eu finalizar algumas coisas, a gente vai ver sobre isso também no nosso curso, mas já foque, já tenha isso em mente sobre transição entre as tarefas, tudo bem? Você finalizar uma, respirar, tomar fôlego e focar na próxima e estar presente para a próxima tarefa, justamente para você realizar e focar com maior êxito. E, claro, uma frase que eu quero que vocês sempre façam a partir de agora é fazer a seguinte pergunta: como eu posso, foca aqui, galera, como eu posso executar com excelência a próxima tarefa? Toda vez, antes de começar essa segunda tarefa, você vai perguntar: como eu posso executar essa próxima tarefa com excelência? Combinado? Eu tenho certeza que você cada vez mais vai aprimorar as suas habilidades, a sua forma de executar, e é perfeito, e isso eu te garanto. E toda tarefa do seu dia você vai fazer essa pergunta antes de começá-la. Combinado? E agora a gente finaliza essa aula e te vejo na última aula desse nosso módulo. Aguardo você. Até breve. Tchau, tchau.